Em novembro de 2020, fui eleita líder da equipe. Fiquei tão feliz. Por ser eleita líder de equipe, achei que eu entendia a verdade e tinha uma entrada na vida melhor que os outros. Eu queria cumprir bem meu dever, para que todos me admirassem. Depois de um tempo, comecei a fazer algum progresso, e os irmãos diziam que minha comunhão era clara, que eu conseguia resolver problemas. Fiquei bem satisfeita comigo mesma quando recebi esse elogio. Mas, depois de um mês, com a chegada da irmã Yu, tudo mudou. Ela tinha sido líder antes, sua comunhão era reveladora, seu calibre era bom e ela era hábil. Assim que chegou, ela viu alguns problemas no nosso trabalho. E era rápida em encontrar palavras de Deus para comungar as coisas. Depois de um tempo, pude perceber que os irmãos a procuravam para comungar, e eu comecei a ficar aborrecida. Se comparada a ela, eu não tivesse a mesma habilidade para resolver problemas, o que pensariam de mim? Achariam que eu não era uma boa líder, que não conseguia resolver problemas? Essa ideia me deixou muito envergonhada e desenvolvi preconceitos contra a irmã Yu. Parecia que ela estava se exibindo e não me respeitava como líder de equipe, que ela me envergonhava intencionalmente. Na minha opinião, apesar de ela ter sido líder antes e ter alguma experiência, meu calibre não era pior, portanto, ela não deveria me superar. Para proteger minha imagem, tentei ponderar sobre as palavras de Deus e comungar melhor que ela nas reuniões. Quando os irmãos enfrentavam problemas, tentava encontrar palavras de Deus para resolvê-los. E pensar em alguma experiência para compartilhar e mostrar aos outros quem tinha a realidade da verdade. Eu já passei por isso também. Vivia num estado de inveja, sempre competia com os outros. Entendo. Numa reunião, uma irmã mencionou algumas dificuldades que ela enfrentava no dever. Pensei que eu devia ter uma resposta. Devia encontrar palavras de Deus para ajudá-la com o seu problema. Assim, os outros não me veriam como inferior à irmã Yu. Mas quanto mais eu queria, mais confusa ficava. Virava as páginas sem encontrar uma passagem apropriada. No fim, a irmã Yu encontrou uma passagem para estudá-la com ela. Eu me senti um fracasso e meu rosto ardeu de vergonha. Queria desaparecer num buraco no chão. Quanto mais tentava provar meu valor, mais me fazia de idiota. Por mais que tentasse, nunca conseguia me equiparar à irmã Yu. Eu me sentia péssima. Sentia-me envergonhada por cumprir esse dever, como se tivessem visto como eu realmente era. E achei que os irmãos viam na irmã Yu uma líder mais equipada, mais hábil. Se fosse o caso, quanto mais cedo me demitisse, melhor, para evitar passar vergonha. Sabia que esse raciocínio não estava alinhado com a vontade de Deus, mas não consegui não ter inveja dela. Estava sofrendo e deprimida, e não sabia como escapar dos laços do status e da reputação. Também estava me delimitando, pensando que sempre busquei status e reputação, que devia ser minha natureza e que não mudaria. Eu queria me abrir com os irmãos sobre o meu estado, mas temia ser menosprezada. Além disso, não queria admitir que não estava à altura dela. Assim, eu continuei deprimida e meu preconceito contra a irmã Yu aumentou. Vi que ela era muito ativa nas reuniões e achava que ela se exibia e competia por status comigo. Não queria interagir com ela. Até pensei em me abrir com outra irmã sobre o meu estado, para que ela pensasse que a causa da minha depressão era a irmã Yu. Queria que ela ficasse do meu lado e desprezasse a irmã Yu, que a julgasse juntamente comigo. No fundo do coração, eu sabia que estava conspirando contra ela, mas não pensei muito nisso. Uma noite, conversei com uma irmã sobre como eu estava deprimida. Era a irmã Yu que sugeria quais palavras de Deus deveríamos comungar.
e ela também liderava as orações. Eu me sentia ignorada por ela e constrangida. Nem queria mais ser líder de equipe. Eu achei que ela ficaria do meu lado, mas disse que eu devia tratar a irmã Yu corretamente. Alguns dias depois, vi que ela se dava muito bem com a irmã Yu e me senti desconfortável. Pensei que compartilhei tanto com ela, como podia não ter nada contra a irmã Yu? Esse pensamento me pegou de surpresa. Como podia pensar algo assim? Não estava tentando formar uma panelinha para excluir a irmã Yu? Isso me assustou muito e refleti sobre mim mesma. Lembrei-me das palavras de Deus. Que tipo de caráter é esse quando uma pessoa vê alguém que é melhor do que ela e tenta derrubá-la espalhando rumores sobre ela, ou empregando certos meios para a difamar e minar sua reputação, até mesmo pisoteando-a, a fim de proteger o seu próprio lugar na mente das pessoas? Isso não é apenas arrogância. É o caráter dos perversos. Que essa pessoa possa atacar e alienar pessoas que são melhores e mais fortes do que ela é insidioso e maligno. Ele só considera os seus próprios sentimentos. Só considera seu status e reputação na mente das outras pessoas. E só quer alcançar os próprios objetivos. Não se importa com os danos que causa ao trabalho da casa de Deus e prefere sacrificar os interesses da casa de Deus para proteger seu status e reputação na mente das pessoas. Essas pessoas não são arrogantes e presunçosas, egoístas e vis? Tais pessoas não são apenas arrogantes e presunçosas, são também extremamente egoístas e vis. Não estão nem um pouco atentas à vontade de Deus. Tais pessoas têm algum temor de Deus? Não têm nenhum temor a Deus. É por isso que agem arbitrariamente, fazem o que querem, sem qualquer senso de culpa, sem qualquer receio, apreensão, nem preocupação. Não consideram o resultado. Amém. Amém. Nunca tinha refletido sobre mim à luz dessas palavras. Finalmente vi que Deus estava revelando o meu estado. Nunca pensei que eu seria tão maligna. Eu vivia em conflito com a irmã Yu porque tinha inveja dela. A comunhão dela era melhor e ela conseguia resolver problemas práticos. Isso não me deixava feliz. Eu me sentia humilhada. Querendo melhorar minha imagem aos olhos dos outros, tentei de tudo para superá-la. Quando não consegui, eu fiquei ressentida e a julguei como alguém que se exibia e tentava roubar minha glória. Estava formando uma facção, espalhando preconceitos contra ela, para que todos a isolassem e julgassem. Vi que eu era arrogante e não suportava que alguém fosse melhor do que eu. Fazia de tudo para me agarrar ao título de líder de equipe. Isso era vil e sinistro. Em que eu era diferente dos anticristos que lutavam contra os outros e os excluíam só por status? Eu carecia de entrada na vida e não conseguia resolver problemas. Não deixava a irmã Yu oferecer ajuda e comunhão. Não estava atrasando a entrada na vida dos outros, prejudicando meus irmãos? Eu não tinha nenhuma humanidade. Eu me senti ainda mais culpada e percebi que decepcionara os irmãos. Então, reuni toda a minha coragem para me abrir sobre o meu desejo de competir com a irmã Yu e pedir perdão a ela. Ela disse que percebera que eu não gostava muito quando ela comungava e sentia-se constrangida e não compartilhava demais, temendo me afetar. Foi quando percebi que minha luta a afetara negativamente e eu me senti péssima. Eu sabia que as reuniões são um lugar para adorar a Deus, não para lutar por nome e ganho. Minha cabeça não estava no lugar certo. Eu quis competir com ela, o que
interrompeu o trabalho da casa de Deus e impediu a entrada na vida dos irmãos. Eu estava cheia de remorso. Viver segundo esses caracteres satânicos prejudica os outros e acabamos vivendo em dor e amargura. Invejar os outros também prejudica nós mesmos. Sim. Como você praticou e entrou depois disso? Fiquei buscando uma senda de prática. Li isto nas palavras de Deus. Ser um líder de igreja não é apenas aprender a usar a verdade para resolver problemas, mas também descobrir e cultivar pessoas de talento, as quais vocês não devem de forma alguma invejar nem reprimir. Dessa forma, é mais fácil vocês fazerem bem o seu trabalho. Se você conseguir cultivar alguns buscadores da verdade para que cooperem com você em todo o trabalho que faz, e, no fim, todos vocês tiverem testemunhos experienciais, então você será um líder qualificado. Se você for capaz de agir de acordo com os princípios em tudo, você está sendo leal. Alguns sempre temem que os outros os superem, excedam-nos, que outros serão estimados enquanto eles são negligenciados. Isso os leva a atacar e excluir os outros. Isso não é ter inveja dos talentosos? Isso não é egoísta e malvado? Que tipo de caráter é esse? É malicioso. Pensar apenas em seus próprios interesses, satisfazer apenas seus próprios desejos, não demonstrar consideração pelos outros nem pelos interesses da casa de Deus? Pessoas assim têm um caráter ruim e Deus não tem amor por elas. Importe-se de verdade com a vontade de Deus e tratará os outros de forma justa. Se você recomendar uma pessoa boa e nutri-la até que seja competente, acrescentando uma pessoa de talento à casa de Deus, seu trabalho ficará mais fácil. Você não terá vivido à altura de sua lealdade nesse dever? Isso é uma boa ação diante de Deus. É o mínimo de consciência e senso que um líder deveria possuir. Não haja sempre a seu favor, nem sempre considere seus interesses próprios. Não pense em seu status, orgulho ou reputação. E não considere os interesses do homem. Pense primeiro nos interesses da casa de Deus e faça deles a sua primeira prioridade. Considere a vontade de Deus. E comece por contemplar se você tem sido impuro ou não no cumprimento de seu dever, se tem sido leal, cumpriu suas responsabilidades e deu tudo de si, e também se pensou de todo o coração ou não sobre o seu dever e a obra da casa de Deus. Você deve considerar essas coisas. Entenda-as e será mais fácil para você cumprir bem o seu dever. Amém. Amém. As palavras de Deus me ensinaram que líderes devem aprender a identificar e cultivar pessoas talentosas, e ter inveja delas é algo que Deus odeia. A comunhão da irmã Yu era perceptiva, conseguia resolver problemas reais. Isso é bom para o trabalho da igreja e para a entrada na vida dos irmãos. Sim. Devia considerar a vontade de Deus e renunciar a status e reputação, trabalhar bem com ela e cumprir o meu dever. Ser selecionada como líder de equipe era Deus me dando uma chance de praticar. Não significava que sabia de tudo. Ter entendimento superficial da verdade e problemas era normal, portanto, deveria aprender com a irmã Yu. Mas eu me via como líder de equipe. Achava que deveria entender e resolver cada problema, que não podia ser menos capaz que os outros, por isso sempre competia com a irmã Yu. E ficava deprimida quando não conseguia ser melhor do que ela. Eu era incrivelmente tola. Deus nunca exigiu que os líderes fossem capazes de resolver todo o problema. Ele quer que sejamos pessoas honestas e comunguemos apenas aquilo que entendemos, e discutamos com os irmãos tudo o que não entendemos. Essa é a vontade de Deus. Sim. Depois de entender a vontade de Deus, deixei de ter tanta inveja da irmã Yu e consegui aceitar e implementar qualquer ideia boa que ela tivesse. Trabalhamos juntas para comungar e ajudar quem levantasse questões nas reuniões, e assim muitos problemas se resolveram. Graças a Deus. Depois disso, pensei que tinha mudado,
que não estava tão focada em nome e status, mas estava corrompida por Satanás. Quando surgiu a situação certa, não consegui não mostrar esse lado. Em julho de 2021, eu fui demitida por não resolver problemas práticos. A irmã Yu foi eleita para me substituir. Em meu coração, eu sabia que era uma mudança positiva e sabia que ela faria um trabalho melhor. A eleição dela beneficiaria a vida dos irmãos. Mas então vi o tamanho do fardo que ela assumiu por seu dever e que era capaz de lidar rapidamente com qualquer dificuldade que os membros da equipe enfrentassem. Ela também fez um relatório das falhas da nossa vida de igreja. Isso despertou alguns sentimentos em mim. Se a irmã Yu realizasse mais em seu tempo como líder de equipe, isso não prejudicaria minha imagem? O que os outros pensariam de mim? Que eu era inútil e carecia de calibre. Esse pensamento me fez parar de desejar uma revitalização da vida de igreja. Antes, quando comungávamos sobre as palavras de Deus ou conversávamos sobre problemas no trabalho, eu era proativa e ajudava a envolver todo mundo. Mas agora era a última a me manifestar nas reuniões. E às vezes, quando ganhava algum esclarecimento, não queria falar sobre ele. Relutante, dizia algumas palavras no fim da nossa comunhão. Quando a irmã Yu pedia que eu continuasse, eu não queria. Durante um tempo, dificuldades nos deveres deixaram os irmãos num estado ruim, e a irmã Yu estava ocupada demais para lidar com elas de imediato. Eu não ofereci ajuda e até me deleitei com a difícil situação. Pensando, você também não é uma líder maravilhosa, não é melhor do que eu. Vi que os outros estavam num estado ruim e que a vida de igreja estava sofrendo, e até quis que as coisas continuassem daquele jeito. Então vi como a irmã Yu arrumou tempo para resolver os problemas rapidamente. Não fiquei nada contente. Comecei a gostar cada vez menos dela. Não importava o que ela dissesse, que opinião expressasse, eu nem queria ouvir. Eu me virava e olhava para o lado quando ela comungava nas reuniões. Eu sabia que minha inveja estava piorando e ficando cada vez mais tóxica, que isso podia causar danos a ela e à vida de igreja. Com certeza. Eu não queria que isso continuasse, mas não conseguia evitar. Em minha dor, eu orei a Deus. Deus, não quero ter inveja da irmã Yu, mas não consigo evitar. Por favor, salva-me, para que eu reconheça o perigo de status e reputação e liberta-me dos laços da corrupção. Depois de orar, eu compartilhei tudo. A irmã Yu disse nunca ter imaginado que me sentiria assim em relação a ela. E ela se sentiu péssima. Senti-me muito culpada ao ouvi-la dizer isso. Nós nos conhecíamos havia tanto tempo, eu tinha tanta inveja dela e a julgava pelas costas. Porém, ela não criou confusão. Ela fora amorosa, comungando a verdade para me ajudar. Tratá-la daquele jeito era malicioso e desumano da minha parte. Então, numa reunião, li estas palavras de Deus. Os anticristos veem seu próprio status e reputação como mais importantes que tudo. Essas pessoas não são somente desonestas, intrigantes e perversas, mas também extremamente cruéis. O que elas fazem quando detectam que seu status está em risco? Ou quando perdem seu lugar no coração das pessoas? Quando perdem o apoio e o afeto delas? Quando as pessoas não as veneram? Nem a admiram mais? E elas caem em desgraça? De repente elas mudam. Assim que perdem seu status, elas perdem a disposição de cumprir qualquer dever. E tudo o que fazem é fajuto. E elas não têm interesse em fazer nada. Mas essa não é a pior manifestação. Qual é a pior manifestação? Assim que perdem seu status e ninguém mais as admira, nem é seduzido por elas, surgem o ódio, a inveja e a vingança. Elas não só não têm temor de Deus,
mas carecem também de obediência. E são propensas a odiar a casa de Deus, a igreja e os líderes e obreiros. Em seu coração, desejam que o trabalho da igreja se depare com problemas ou venha a parar. Querem rir da igreja e dos irmãos e irmãs. Também odeiam qualquer um que busque a verdade e tema a Deus. Atacam e zombam daqueles que são fiéis ao dever, que estão dispostos a pagar um preço. Esse é o caráter do anticristo. E ele não é cruel? Amém. Amém. Deus nos mostra que os anticristos são astutos e têm uma natureza cruel. Quando perdem seu status ou o apoio dos outros, eles ficam com inveja e querem se vingar. Eles não só são superficiais no dever, como querem que surjam problemas no trabalho da igreja. Querem zombar da casa de Deus e dos irmãos. Percebi que estava no mesmo estado que Deus descreve em suas palavras sobre os anticristos. Depois de ser demitida, vi o fardo que a irmã Yu assumira pelo dever, que ela conseguia resolver problemas reais. Temia que, se ela fizesse um trabalho ótimo e a vida da igreja melhorasse, veriam o quanto ela era melhor que eu. A fim de proteger meu status e imagem, eu queria que a vida de igreja piorasse. Eu não queria compartilhar as minhas percepções. Eu me deleitava quando via que a irmã Yu não resolvia problemas a tempo, eu ria dela. Eu não gostava dela e a rejeitava totalmente. Eu estava exibindo o caráter cruel de um anticristo. Eu sabia que a vida de igreja tem um impacto direto sobre a entrada na vida dos irmãos, que eles só podem cumprir bem o seu dever quando estão num estado bom e têm entrada na vida. Mas eu queria manter meu status aos olhos dos outros. Não só não defendia a vida de igreja, como me alegrava quando os problemas das pessoas não eram resolvidos e seus deveres não produziam fruto. Eu era muito traiçoeira e maliciosa. Quando a casa de Deus promove ou demite alguém, isso acontece para o bem do trabalho. Eu não dei conta do meu trabalho, por isso fui demitida. Então, uma candidata melhor o assumiu. Isso não me agradou e recusei-me a cooperar com ela. E até a minei. Fui disruptiva e a prejudiquei. Eu ainda era humana? Diante disso, enchi-me de remorso e minhas lágrimas começaram a fluir. Eu odiava ser tão cruel e sabia que não merecia viver diante de Deus. Lembro-me deste versículo da Bíblia. A inveja é a podridão dos ossos. É tão verdadeiro. Inveja gera ódio e pode levar as pessoas a fazer coisas malucas. É verdade. Naquela noite, li outra passagem das palavras de Deus. Se você sempre está interrompendo e desmantelando as coisas que Deus quer salvaguardar, desprezando-as e sempre tem suas próprias noções, então isso implica que quer discutir com Deus, tomar um lado diferente. Você não deu importância ao trabalho e aos interesses da casa dele. Está sempre tentando miná-lo, querendo agir destrutivamente, ou sempre esperando tirar vantagem, enganar e defraudar. Desse jeito, Deus não se enfurecerá com você? Sim. E qual a consequência da fúria de Deus? Punição. Isso é certo. Deus não o perdoará. Não existe absolutamente nenhuma chance de isso acontecer, pois as coisas que você fez minaram e prejudicaram o trabalho da igreja. Conflitaram com o trabalho e os interesses da casa de Deus. Foram um grande mal, contrárias a Deus, e uma ofensa direta ao caráter de Deus. Como Deus não se enfureceria com você? Se algumas pessoas não estão à altura de fazer um trabalho devido ao seu calibre baixo e causam acidentalmente alguma interrupção e perturbação, isso pode ser perdoado. No entanto, se em nome de seus interesses você se engajar em inveja e disputas e deliberadamente fizer algumas coisas que interrompem, perturbam e destroem a obra de Deus, então você terá cometido pecados conscientemente. Isso ofenderá o caráter de Deus. Teria ele piedade de você?
Deus investiu todo o seu sangue, suor e lágrimas aqui na obra de seu plano de gerenciamento de 6.000 anos. Se você trabalhar contra ele, prejudicando intencionalmente os interesses da sua casa e buscando seus interesses à custa dos interesses da casa dele, buscando fama e status pessoais, não se importando em destruir o trabalho da casa de Deus ou fazendo com que seja impedido, ou até mesmo causando grandes perdas materiais e financeiras à casa de Deus, vocês diriam que uma pessoa como essa deveria ser perdoada? Não. Amém. Amém. A partir de suas palavras, obtive um senso do caráter inofendível de Deus. Queria preservar meu status diante de todos, por isso fui contra a irmã Yu, querendo que ela passasse uma impressão ruim. Eu impactei o trabalho da igreja. Eu não só agi contra outra pessoa, eu agi contra Deus. Coloquei meus objetivos à frente dos interesses da casa de Deus. Deus pagou um preço tão alto para salvar a humanidade, esperando que ganhássemos a verdade, mudássemos nosso caráter e fôssemos salvos por ele. Os irmãos precisam ter uma boa vida de igreja e um bom líder para entrar na realidade da verdade e ganhar a salvação de Deus. Sim. Eu sou um ser criado, uma seguidora de Deus, mas não estava considerando a vontade de Deus. Quando vi que a vida de igreja sofria, eu fiquei feliz. Até esperava que as coisas continuassem daquele jeito. Como eu podia ser tão desprezível e maligna? Satanás espera que o plano de gerenciamento de Deus não se complete, que o trabalho da casa de Deus seja paralisado, que todos traiam a Deus e percam sua salvação, e que, no fim, vão para o inferno com Satanás. Ao pensar e agir desse jeito, eu não era igual a Satanás, interrompendo o trabalho da casa de Deus? O caráter de Deus não tolera ofensa. Eu sabia que, se me recusasse a me arrepender, eu acabaria cometendo um mal ainda maior. Ofenderia o caráter de Deus e seria eliminada por ele. Foi quando realmente entendi que buscar status e reputação não é uma senda boa. Lembrei-me do que Deus diz. Satanás usa fama e ganho para controlar os pensamentos do homem, até isso ser tudo em que consiga pensar. Ele luta por fama e ganho, sofre adversidades e suporta humilhação. Sacrificam tudo o que tem por fama. E faz qualquer julgamento ou toma qualquer decisão por fama e ganho. Dessa forma, Satanás amarra as pessoas com grilhões invisíveis. E elas não têm nem a força, nem a coragem para se livrar deles. Elas, sem saber, carregam esses grilhões e caminham penosamente, sempre adiante, com grande dificuldade. Por causa dessa fama e ganho, a humanidade se afasta de Deus e o trai e se torna cada vez mais perversa. Assim, cada geração é destruída em meio à fama e ao ganho de Satanás. Amém. Amém. Eu não levava a sério o problema de buscar status e reputação, mas só queria que me respeitassem. Achava que jamais prejudicaria os irmãos e os interesses da casa de Deus. Mas as palavras de Deus e os fatos me mostraram que status e reputação são ferramentas usadas por Satanás para prejudicar as pessoas. Eram grilhões que Satanás tinha colocado em mim. Quando chegou a hora, aquilo me dominou. E não tive como não trabalhar contra Deus. Sim. Se não buscasse a verdade e aceitasse o julgamento e castigo de Deus, mas continuasse perseguindo essas coisas, eu acabaria me matando. Desde a antiguidade, em busca de status e poder, melhores amigos têm se tornado inimigos amargos, e os que eles mais amam tornam-se calculistas e cruéis uns com os outros. Eu era igual em relação à irmã Yu. Por só pensar em status, não a suportava mais. Achava que roubava minha posição, por isso competia com ela.
E quando não consegui superá-la, quis formar uma facção para julgá-la. Não tentei proteger a vida de igreja quando vi que ela não ia bem. Só fiquei observando, querendo vê-la falhar para que pudesse rir dela. Estava até disposta a ver o trabalho da Casa de Deus sofrer. Vi que, ao buscar status e reputação, estava numa senda contrária a Deus. Àquela altura, um medo se apoderou do meu coração. E eu sabia que, se não me arrependesse, mas continuasse interrompendo o trabalho da Casa de Deus, no melhor dos casos, eu perderia meu dever. Mas, no pior, eu me tornaria um anticristo e seria expulsa da igreja. Perderia minha chance de ser salva. Quando reconheci isso, agradeci a Deus. Nunca tinha visto a essência da fama e do status, nem o dano causado por buscá-los, e nunca estivera disposta a renunciar a essa busca. Dessa vez, Deus estabelecia uma situação real para que eu experimentasse a dor de viver sob o poder de Satanás, e visse a verdade feia de buscar isso. E pude experimentar o caráter inofendível de Deus por meio do julgamento de suas palavras. Eu me sentia negativa e fraca antes, como se fosse corrupta demais para mudar e não tinha confiança para buscar a verdade. Mas entendi que, embora valorizasse demais status, contanto que quisesse buscar mudança pessoal, Deus me guiaria para me livrar dos grilhões e embarcar na senda da salvação. Então li isto nas palavras de Deus. Não pensem sempre em ultrapassar a todos, em fazer tudo melhor do que os outros e sempre se destacar. Que tipo de caráter é esse? Um caráter arrogante. As pessoas sempre possuem um caráter arrogante, e mesmo que queiram lutar pela verdade e satisfazer a Deus, elas ficam aquém disso. São controladas por um caráter arrogante que faz com que se desviem com facilidade. Algumas pessoas dizem que é porque são competitivas. Por si só, ser competitivo é algo negativo. É uma revelação, uma manifestação do caráter arrogante de Satanás. Com tal caráter, você sempre tenta reprimir os outros, ultrapassá-los, brincar e tirar algo dos outros. Você tem muita inveja, não obedece a ninguém e está sempre tentando sobressair. Isso é um problema. É assim que Satanás age. Se você realmente deseja ser uma criatura aceitável de Deus, não busque realizar seus próprios sonhos. Tentar ser superior e mais capaz do que você é, a fim de alcançar seus objetivos, isso é ruim. Você deve obedecer aos arranjos e orquestrações de Deus e não elevar-se acima do seu lugar. Só isso demonstra senso. Quais são os seus princípios de conduta? Vocês deveriam se conduzir de acordo com suas estações, encontrar a estação certa para vocês. E cumprir o dever que devem cumprir. Só isso é ser alguém com senso. Por exemplo, há alguns que se sobressaem numa profissão e entendem seus princípios, e deveriam fazer as verificações finais. Há pessoas que podem fornecer ideias e percepções, permitindo que todos desenvolvam suas ideias e desempenhem melhor o dever. Deveriam, então, fornecer ideias. Se encontrar a estação certa para você e trabalhar em harmonia com os outros, você estará cumprindo o seu dever e se conduzindo de acordo com sua estação. Amém. 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 Isso me deu uma senda de prática. Deus concede dons e calibre diferentes a cada pessoa. Ele espera que nos submetamos aos seus arranjos e desenvolvamos nossas habilidades em nossa posição. A irmã Yu era mais qualificada que eu, resolvia problemas reais. Ela era uma líder de equipe eficiente, e isso era algo bom. Eu devia aprender com os pontos fortes dela e cumprir bem o meu dever. Era a única abordagem sensata. Sim. Mas eu tinha medo de ser chamada de incompetente. Eu era arrogante e não entendia a mim mesma. Eu não conhecia meu lugar. A irmã Yu se concentrava na entrada na vida e amava os outros. Também ajudava quando percebia problemas em mim. Portanto, devia valorizar a chance de trabalhar com ela e concentrar-me em me conhecer naquela condição.
Isso ajudaria na minha entrada na vida. Com certeza. Essa postura me deu um senso de liberdade. Depois disso, renunciei à inveja que tinha dela e participei ativamente nas reuniões e cooperei com ela, dando o meu melhor na comunhão e fazendo de tudo para ajudar os outros. Colocar isso em prática me deu uma sensação de paz que eu nunca tivera antes. Graças a Deus. Deus nos dá irmãos e irmãs capazes para que aprendamos com seus pontos fortes e compensemos deficiências. Assim crescemos mais rápido na vida. Essa é uma bênção inestimável. É mesmo. Com certeza. Essa experiência me deu um entendimento melhor da minha natureza corrupta. Vi a profundeza da minha corrupção por Satanás. Como fazia de tudo por status e reputação, que eu realmente era sinistra. Também experimentei a salvação de Deus. Ficar presa naquela luta por status, naquela inveja, é muito doloroso. E foi o julgamento das palavras de Deus que me mostrou a essência do que eu estava fazendo, libertando-me dos laços da corrupção para que eu pudesse viver livre. Sou grata pela salvação de Deus do fundo do meu coração. Graças a Deus. Graças a Deus.